Então a gente vai pro vídeo patrocinado aqui, que é o Problemas nos animes de terror, hein, Matheus? Eu quero saber. Então, eu também quero muito saber quais são os problemas nos animes de terror. Aqui, ó, achei. Então, Do... O problemas nos animes de terror do Zona Morta, né? Não é qualquer um, um morto tá falando de filme de terror. Então, muito respeito nesse momento. E vamos tentar descobrir aí quais são os problemas. Ué, talvez não tenham muitos porque eles têm problemas, né? Isso aí você não fala, né? Então, Vamos lá. não. Eu sei que vocês estão acostumados comigo falando de um anime em específico, mas hoje eu pensei em uma Olha, uma mina ainda, olha só que coisa um diferente. pouco diferente. Faltam alguns dias para lançar a nova animação do Jujutsu e, nossa, Ah, muita Jujutsu. gente tem me mandado mensagem pra falar o quão empolgado está com essa animação e, claro, querendo saber a minha opinião sobre. Só que, infelizmente, eu não acredito muito nela. se ele citar Another, eu vou ficar puto, hein? Por quê? Ué. A minha Another. Eu tô puto. Muito medo que cometeram em 2018. Sim, é que Mas, Maru, no vídeo antes a da seguir, Play que você tava que empolgado. o Janderson mandou Sim, essa. eu realmente amei que teria coisa nova do Jujutsu. Mas essa empolgação passou quando eu vi as primeiras imagens. Claro, eu posso estar super errada. E as imagens mais recentes têm coisas que me agradam. Só que sempre tem alguma coisa que tá me incomodando de uma forma negativa. Exatamente como em 2018. É como se tivesse faltando alguma coisa ali. Então, por isso, eu resolvi falar um Por pouco que tem tanta sobre... gente fazendo YouTube usando bonequinho estático? Porque é um jeito de você fazer o vídeo não ser só a sua voz, ao mesmo tempo que você não precisa aparecer. Né? Sim. Ah, deixa eu trocar o título aqui. sobre os erros em animes de terror e por que é tão difícil eles serem bons. É um pouco irônico uma pessoa que tem um canal de terror falar que eles não dão certo? Talvez. Mas Não. é verdade. Claro, não são todos que dão errado. Porém, os que dão certo, eles muitas vezes são ignorados, taxados como nojentos, ou viram uma coisa cult que só vai ser valorizado anos depois. Monster? Não é terror e Monster não foi valorizado só anos depois também, né? O Monster ele já era um grande sucesso na época. Então. Eu discordo que Monster entra no gênero terror, sabe? Ele é ele é bem um thriller, assim. Ele é a definição de um thriller, né? Uhum. E eu menti. Não vou apenas falar de animes de terror. Eu vou abordar bastante o subgênero, como fantasia sombria, suspense e grande elenco. É Eu sei lá. Só que eu não coloquei isso no título porque senão ia ficar muito longo. Daí vocês sabem como é, né? Suspense hoje em dia é um subgênero? Não, eu acho que não. O YouTube quebra minhas pernas. E antes de continuar, eu quero fazer algumas perguntas. Fica aí a Vamos fingir questão. que você não sabe que eu sou uma fã de anime de terror. Sou apenas uma pessoa aleatória que te pediu uma indicação de anime. Tá. Quantos exatamente desse gênero você vai indicar? Você vai se lembrar de algum? E quantos deles são importantes pra você? Eu stalkeei algumas pessoas no Twitter e em alguns grupos do Facebook. E falo com tranquilidade que animes de terror e seus derivados são lembrados apenas 1% das vezes. Claro, depende um pouco do grupo e da pessoa que tá perguntando. Às vezes eles nem são citados. E quando são, os que aparecem são Miraniki e Blood Sea. Vocês estão de sacanagem. Corra é terror? Não, vocês estão de... Pô. Vocês estão de brincadeira. O que me deixa muito, muito triste. E a última Se pergunta você ela é for mais pessoal. branco, Então, não na minha é lista de Zazakan. animes importantes, só tem Devilman e Kuroshitsuji, que é uma fantasia sombria. Quando o assunto é O manhwa, Kuroshitsuji, aumenta, mas anime é tão meh. São apenas esses que Kuroshitsuji estão no ele é um meu coração. drama- Ah, Shadow House. Putz, drama eu de gosto que muito mais época, da Emily da Kate do que do Sebastião do Céu. Kuroshitsuji acabou de perder o lugar no meu coração. Terror é difícil. Uma coisa que pode te deixar em pânico pode ser completamente boba para outra pessoa. Assim, é impossível criar alguma coisa tensa para o grande público? Sim, mas existem elementos que podem ajudar a melhorar essa experiência. O enredo minimamente decente, a música e o mistério também minimamente decente. Tudo isso ajuda a criar uma atmosfera, que é essencial. Parece bem simples, mas por que o Japão erra tanto sobre isso? Poxa, é o Japão. Eu faço parte de uma geração que cresceu completamente traumatizada por causa de O Chamado e O Grito. Só que é muito raro um anime de terror ser realmente bom. Eles pecam em Isso muitos eu acho pontos que é uma importantes. coisa que a gente comentou justamente no cast de Another, eu acho. Que é justamente o fato do Japão ele ter uma tradição de terror muito forte, mas em anime ele não traduz muito bem por algum motivo. Que é uma coisa bizarra mesmo. Porque, tipo, quando falam anime de terror, me diga qual o
os animes de terror que você consegue pensar na sua cabeça agora. Na minha cabeça só vem 2. Chique. Que é o Pupa e o Chique. Obviamente aí dois pontos bem distantes na... Higurashi também, não? Higurashi também é, mas é estranho. Sedante. Porque... então... Sedante é de fuder. Mas é bizarro, porque mangá de terror parece que tem muito. Até porque existiu, né, o subgênero do Eroguro que encheu bastante isso. Anime de terror parece que de temporada tem muito pouco, se você não contar os ovos dos anos 80, né? Eu acho que talvez, aí, né, é um grande achismo. Madoka não conta. O mangá de terror, ele se sustenta num tipo de... numa forma de se fazer o desenho que, traduzido pro anime, não dá tão certo, porque você precisa simplificar o desenho. Mas bastante. Então por que não, ainda não descobriram uma forma de fazer um anime de terror? Porque se o mangá ele se sustenta em um tipo de narrativa, né, um tipo de fazer... Eu acho que o Neverland ele tentou um pouco fazer isso. Ele tem bastante elemento de terror, sabe? O primeiro episódio, pra quem só assistiu o anime, né? O primeiro episódio, eu acho bastante um primeiro episódio de um filme de terror, sabe? Principalmente da forma que ele termina, né? Sim. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que tem uma... A gente consome muita coisa shonen, né? E geralmente tem uma coisa também relacionada ao terror, que ele é um gênero que ele não te permite ir muito longe. A forma como ele é feito, ele não é pra ser uma história muito longa. Dificilmente você consegue escrever uma história de terror muito longa, tá ligado? E isso, de certa forma, talvez atrapalhe um pouco, né? Também em incentivar a pessoa a escrever esse tipo de obra, né? Então tem essa questão. E também, como não tem muitos recentemente, é normal que tenha menos ainda. Tipo, porque a indústria se alimenta dela mesma, né? A indústria da animação, né? Tem o Made in Abyss também, só que o Made in Abyss, ele... Aí são elementos, né? Tipo, não é porque existe tensão e gore que automaticamente vira terror. Porque se a gente for entrar nessa, então School Days é um terror. Não, gente, calma. Horror e terror é a mesma coisa, tá? Só são em línguas diferentes. Não venham com essa não. Pelo amor de Deus. Vamos deixar claro aqui, horror e terror são a mesma coisa. A única diferença é que um é em inglês e outro em português. Mas é a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso porque essa semana anterior, né? Semana passada, no caso, saiu um mangá novo de terror na Manga Plus, que chama Shibatarian. E eu fiquei pensando... Tipo, obviamente, né, ele é um quadrinho, logo ele tem, como você bem mencionou, a linguagem dele. Mas eu fiquei pensando, porra, por que tipo, toda temporada não tem um anime de terror igual esse, assim, sabe? Não sei. Mas é uma coisa complicada. Pet Shop of Horrors, que é um anime que eu gosto pra caramba. E realmente, ele é um terror, sabe? Mas eu não sei exatamente por que não clicou. E talvez não tenha interesse dos próprios produtores, tipo da Shonen Jump, por exemplo, não tem interesse nesse tipo de obra e aí desanima, porque às vezes a gente esquece também disso, né? Que as pessoas se forçam também a escrever elementos para serem aceitos, né? Então, acho que tem muitas questões, sabe? E não é na animação em si, não é só uma questão exclusiva do Japão, né? Você não encontra animações de terror em qualquer lugar, sabe? Tipo, numa profusão, né? Melhor animação de terror é Billy Mandy, pô. Tá maluco? Ou o Coragem com o Covarde. Você pode escolher qual dos dois você gosta mais. Então. Ou o episódio do Bob Esponja do Zé do Picadinho. Esse é um dos melhores. Não, eu fico sim, mas eu fico pensando justamente no Japão por causa dessa tradição deles, né? Mas
Eu acho que isso é uma coisa que não virou mesmo, assim. Talvez ele não se adapte bem à linguagem da animação, né? Não sei. Precisaria de... Talvez ele precisasse ser trabalhado de uma forma diferente. Os diretores de anime ainda não souberam aplicar bem a linguagem, criar uma linguagem que funcione bem pro gênero, sabe? Talvez seja uma coisa assim. Possível. Eu acho que horror e terror são 2 palavras em português, hein? São 2 palavras em inglês também. Horror e terror. Em outras línguas, provavelmente são 2 palavras também. Enfim, peço perdão pelo desvio, vamos. Mas se fazer muito de maluco falar isso, velho. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer, mas é uma vontade... É o Coca, né? O Coca e se apoiam na violência extrema, cenas grotescas pelo grotesco, seus personagens muitas vezes são completamente vazios, e muitas vezes sexualizados de uma forma exagerada que chega a beirar o ridículo. O Então, mas aí é a tradição, né? enredo não consegue acompanhar a história. Pode ter uma proposta boa, só que não consegue respeitar as próprias regras estabelecidas. Mas, claro, isso não é uma coisa exclusiva de animes de terror. Muitos outros fazem isso. Não é mesmo o último capítulo de Tokyo Revenge? E sim, eu acabei de descrever Corpse Party, mas eu gosto dele. E isso não significa que ele é bom. Eu tenho um apego muito grande por toda essa franquia, e o anime nunca prometeu ser mais do que isso. Na verdade, tudo que é adaptado dessa obra nunca é mais do que isso. É apenas o grotesco. Esse é um bom pra patrocinar, hein? Hoje existem muitos mangás e animes que tentam adaptar Corpse Party, só que fica apenas ruim, porque vira uma coisa meio de quem é a próxima vítima. E em todos eles eu sempre vou estar torcendo para a pessoa que tá enlouquecendo. Por isso que em Corpse Party eu torço pro Kizami. E muita gente ficou puta comigo porque eu torço para ele. Eu vou torcer pra quem? Pra Seiko? Se nem em Jojo eu torço pro Jonathan ganhar do Jill, não vai ser em Corpse Party que eu vou... Mas quem não torce pro Jill é maluco, né? Pô, quem não torce uma pessoa chamada Jill Brando... Isso. Não, aí a gente tá falando dos deuses, literalmente. Mas quando virou um filme, ficou bem claro o que os produtores não conseguem fazer. Todo o drama foi esvaziado para se focar em personagens correndo de um lado para o outro. Meu Deus, que é isso? Porra, ninguém quer pagar esse live action, não? Que isso? Olha isso, velho. Caralho. O outro e sustos baratos. O orçamento não era bom, e se tivessem se focado mais na dúvida de será que tem realmente alguém na casa? Ou será que alguém tá enlouquecendo? Teria valorizado bem mais o filme. E eu acho que pelo amor de Deus, gente, também. Eles querem fazer exatamente igual. Eles querem pegar o que dá certo no material original e jogar para as outras mídias. Só que muitas vezes o que é assustador no mangá... Desculpa, Alan, não conheço tudo, desculpa te decepcionar. Não vai funcionar em um anime. Mas voltando, esse apego que eu tenho por Corpse Party me faz ter um carinho pelo anime. Mas não é sempre que isso funciona também. Um bom exemplo é Blood Sea. Eu sou muito fã da saga Blood. O Último Vampiro e Blood Plus são... bonito, hein? Isso aqui, ó. O Blood Sea é muito bonito. Eu tava completamente aberta para amar Blood Sea, independente da loucura que fosse. Mas ele só entregou o grotesco pelo grotesco. E, nossa, é horrível. São cenas vazias que querem chocar as pessoas, a história é vazia, sendo que é um universo gigantesco. Ai, mas nos últimos episódios fica bom. E faz sentido. Eu já não ligava. Isso é um erro para mim. Tentar chocar demais nos primeiros capítulos me dá a impressão de que não tem uma história ali. Vão apenas colocar uma migalha no final para aí torcer para que tenha uma... Eu discordo disso. Não necessariamente uma coisa... Você pode usar o elemento do choque no início e depois contar a história também, né? Não vejo como uma coisa excludente. Você não viu a Feed? Eu ofendi. O próprio Neverland que a gente citou, né? Segunda temporada, o que não tem às vezes. Um motivo também, a parte do porquê animes de terror dão tão errado, tá ligado ao comercial e ao público. Mas daí afeta praticamente todos os gêneros, menos shounen. Digo, shounens populares. E para não ficar apenas falando sobre público e mercado, vou focar mais nos erros e em alguns animes que conseguem acertar. Eu tô um pouco preocupado aqui, porque o terror é pro público exatamente do Shonen Jump, tá ligado? Adolescente. Mas tenha em mente de que editoras, estúdios têm seus preferidos. Em 2010, o fenômeno vampiro foi substituído pelo fenômeno zumbi, por causa da série The Walking Dead. Tudo era zumbi. E nessa mesma época também foi lançado High School of Dead. Era uma época em que eu era mais otaku, e eu lembro das pessoas falando como esse anime era perfeito, incrível, um enredo inovador, personagens femininas fortes, que ele era bem melhor do que The Walking Dead, lembrando que era o começo, então ainda era bom. E esse era o anime de terror perfeito de acordo com as pessoas realmente fizeram essa comparação? O primeiro episódio, ele é bom, mas depois dali é só pra trás. Um exemplo é que ninguém se lembrava de nada sobre a motivação dos personagens. E eu sei de onde você tirou essa cena, tá?
Essa cena aqui, ó, Matheus. Ai, preciso pegar o frame. Calma aí. O episódio, ele é bom, mas depois dali é só pra trás. Um exemplo é que ninguém se lembrava de Essa cena aqui é de Resident Evil 1, tá? nada sobre a motivação dos personagens. Eu sei de onde você tirou isso. Na verdade. Sempre falavam apenas o óbvio, mas não tinha nenhum motivo para eles quererem sobreviver. Não tinha nada. Mas todo mundo sempre lembrava daquela mesma cena do cara usando os peitos da garota como suporte para a arma e ela gemendo loucamente enquanto ele atirava em zumbis. Os personagens são completamente genéricos, se resumem em a gostosa mulher ruim, a gostosa de óculos, a gostosa milf, a gostosa waifu e a loli. O enredo era fraco. Então é o anime mais genérico que tem. Motivações completamente banais para seus personagens, mas forçava um pouco para parecer importante e também forçava uma urgência. O anime tentava ser sério e maduro, mas no final... Duas coisas só. Eu não acho que o High School of the Dead tenta ser sério e maduro. Para começo de conversa. Eu acho que ele é muito claramente de sacanagem. Sabe? Né? Obviamente isso não justifica o fato dele ser terrível. Mas pra mim ele tá claramente tentando ser meio... feito meio que na sacanagem mesmo. Entendi. Uma outra coisa que eu não gosto, e isso vem muito justamente em papo de terror, é a ideia de tipo, os personagens não são muito profundos, não dá pra você desenvolver, não desenvolveram muito bem os personagens, porque eu acho que terror, no geral, o foco é bem mais na situação do que no personagem. E, tipo, claro que você precisa ter um personagem que você se importe que ele vai morrer, senão, né? É mais na representação do que exatamente no psicológico do personagem em si, né? No geral, então. Né? No terror, vamos dizer assim, no geral, né? Hoje em dia, tipo, 2000 e pouco pra cá, isso mudou, né? Bastante. Mas é porque ficou saturado o gênero, né? Aí o pessoal deu uma mudada forte. Mas os clássicos, vamos dizer assim, boa parte realmente funciona dessa forma. Sim, é porque, pra mim, quando eu penso em exemplos de terror, são muito poucos os que tem personagem mesmo, sabe? Porque, justamente, o que importa é a situação. Pra mim, né? Pelo menos. Sempre tem uma discussão em cima, né? O slasher é muito assim, né? Não importa as pessoas que estão ali, né? É exatamente os personagens, né? O que importa é a imagem do slasher e o que ele tá fazendo com o que acontece, né? Sim. Que é, inclusive, até o motivo pelo qual as pessoas lembram muito mais do Fred do que de qualquer outra vítima que o Fred matou. Sabe? Mas eu fico pensando, porque, sei lá, a gente citou aqui o Chic. O Chic é uma série que tem personagens, de fato, muito bem desenvolvidos e muito bem definidos. Sim. Mas num curta do Junji Ito, por exemplo, não tem personagem. Não, no próprio espiral dele lá, que talvez seja o mais famoso dele, os personagens são idiotas, né? Sim. Pô, tu lê o mangá e fala, cara, esses personagens são as pessoas mais burras do mundo. Mas isso não tira que o que importa realmente são as imagens espirais ali, né? Então, você consegue perceber qual que é a mensagem do Junji Ito ali e a loucura que ele tá colocando e o que ele tá querendo discutir, né? Então, não é exatamente você contar a história de alguém, né? E assim a pessoa está... não sei, tá vivenciando aquilo, né? Uma pessoa... Poderia ser qualquer pessoa que está vivenciando aquilo, né? Não é exatamente aquela pessoa está vivenciando aquilo, né? É porque qualquer pessoa numa situação de estresse, você vai compadecer com ela. E aí você vai sentir. Mas é muito uma questão de o que a história tá tentando fazer, sabe? É uma história focada nos personagens de terror? Nesse caso, beleza. Aí você pode... Aí é justo cobrar que os personagens não são tão bons. É uma história que o momento a momento você tem vários set pieces de terror e isso é o que importa. Aí eu acho que de fato você reclamar de personagens sem desenvolvimento não cabe muito. Mas assim, né? O High School of the Dead, por exemplo, eu não acho que cabe muito a reclamação de personagem, porque, como eu disse, eu acho que ele tá muito mais na sacanagem do que qualquer outra coisa, sabe? Mas sempre me pareceu um show-offzão lado B, assim, tipo aquele filme da mina que tem a perna de metralhadora, tá ligado? Sempre quando eu bato o olho, sempre quando eu bato o olho
nesse High School of the Dead eu lembro de alguma coisa desse tipo, sabe? Sim. Que não tá necessariamente pensando em contar uma história de terror com todos os elementos, né? Mas sim ser uma coisa escrachada. Aí, não é porque ele quer ser escrachado que ele não vai ter problema, mas né, também cobrar o que ele não tá tentando fazer. Olha, apenas uma grande fantasia sexual. Eu não tô defendendo High School of the Dead. Eu acho High School of the Dead uma bela de uma merda. Então. Eu só acho que a reclamação é descabida aqui. E isso foi considerado um dos melhores animes de terror por muito tempo. Até hoje tem muitas viúvos desse anime. Só que daí, alguns anos depois, foi lançado Gakugurashi, que tem também um enredo focado em um terror colegial com zumbis. E diferente de High School of the Dead, esse traz um olhar muito diferente e especial de todo esse contexto. O foco nunca é o apocalipse zumbi, e sim suas personagens, e como elas estão lidando com toda essa situação. Então, se o foco não é o apocalipse zumbi, já é outra parada, né? Uhum. Quer falar uma coisa? Não, eu só ia comentar aqui de fato. Eu sempre confundo o Gakugurashi com o Maioiga. Porque o Maioiga, ele é terrível. O Gakugurashi falam bem, eu sempre tenho que lembrar qual é a situação tá afetando elas. Quem já viu sabe o quão cruel é a posição da personagem principal. Ela tá vendo o caos cercando ela e a sufocando. Ela tá perdendo tudo e todos e não pode fazer nada. Ela é um ser inocente que tá sendo destruído aos poucos. Quando o personagem some por 5 minutos de cena, você já entra em pânico, você já começa a se questionar, cadê o tal personagem? Por que ela não tá aqui? Meu Deus, ela morreu? Você fica nervoso apenas por aquelas personagens existirem naquele contexto. A mesma coisa acontece com Madoka Mágica. Em ambos os animes, o primeiro capítulo tá te manipulando para você acreditar que alguma coisa fofa, cheia de esperanças e sonhos. Madoka Mágica se vende como um anime de garotas mágicas, assim como Sailor Moon e Sakura. Já Gakugurashi se vende como um anime de cotidiano, como Lucky Star e Keion. O charme... Não, calma aí. Não se vende. Ele é um anime de garotas mágicas. Sim, é que no caso ela falou um anime de garotas mágicas como Sakura ou Sailor Moon. Eu não acho que o Madoka também ele se vende como uma coisa tão positiva assim no começo. Obviamente que ele, né, ninguém espera o buraco que ele vai descer lá no terceiro episódio. Mas no começo, assim, ele é um anime cheio de sombra, cheio de tensão no ar, né? A única coisa que de fato engana é a abertura. Mas de resto, assim, eu acho que ele não se vende com essa good vibes toda no começo, igual todo mundo fala. Porque agora também a gente já sabe o que acontece, é um pouco difícil. Já é fácil de você olhando em retrospecto enxergar essas coisas. Eu não sei se no início, lá, a primeira vez que você assiste, você tem essa percepção, mas depois é meio difícil você não enxergar, já tá meio que tudo lá, né? Desses dois é que ele quebra por completo essa trama. Ele pega tudo que você está acostumado e subverte de uma forma terrível, e você só consegue entrar em desespero vendo tudo aquilo. Um detalhe muito legal que acontece em ambos é que conforme a personagem principal vai perdendo a sua sanidade ou esperança, a paleta vai ficando mais sombria. É tão delicado e geralmente não tem nenhuma cena gráfica, mas você fica tenso, diferente de High School of the Dead, que você tem cenas gráficas, mas você nunca sente realmente medo por ninguém ali, e não se importa, na verdade. Histórias mais curtas, como Yamishibai e Juji Ito, geralmente não precisa desenvolver tanto seus personagens, pois o terror vem de outra forma. Mas em histórias mais longas, desenvolver um personagem é muito importante e não apenas deixar uma coisa genérica, pois você não vai sentir nada por ele. Ele vai ser apenas descartável. Evangelion, Monster, Perfect Blue são bons exemplos também. Claro, eles não são igual Madoka e Gakugurashi, que são um terror fofo, mas o terror vem por causa dos seus personagens. Vem do psicológico deles que tá sendo Calma. Evangelion é bem além da categorização, né? Discordo, mas vamos lá. Completamente destruído. Eu tinha medo das gostosas morrerem em High School. Em muitos momentos você não sabe o que é real, você não sabe o que é mentira, você apenas se sente tão perdido quanto eles. Desenvolver um personagem parece essencial. Mas por que eu vou fazer isso se no meu anime eu quero matar 6 personagens só nesse capítulo e no próximo vão ser 7? Muitas vezes usam o grotesco e a violência para disfarçar o enredo que não tem. Só que tem alguns animes que adoram matar seus personagens, como Devilman, Higurashi, Parasite, Hellsing, mas a diferença é que eles sabem fazer isso da forma correta. O grotesco e a violência fazem parte desses enredos. Boa escolha, hein? Boa escolha. Botar Hellsing nessa brincadeira aí foi uma ótima escolha. Um Hellsingzinho. Pô, então, e o Hellsing, nesse caso, que é o Ultimate, pô, ele é pior do que o High School of the Dead pra matar personagens só pra matar.
Que é um banho de sangue todo episódio. Mas eles se encaixam de uma forma harmônica. Eles não estão lá. Inclusive é outro que também tá lá só pela sacanagem. Sim. De alguma coisa que você tá vendo desde o começo. Eu adoro Hellsing, um bom exemplo é a morte dos pais do Akira em Devilman. A gente não sabe nada sobre eles, mas quando eles morrem, você sente a dor do Akira, e por isso choca tanto essa cena. Higurashi também entra como um terror fofo, e sim, ele tem pequenos erros na hora de adaptar o jogo para o anime, mas isso é normal. Ele ainda consegue ser muito bom na sua proposta, que é ser fofo. Eu não consigo levar Higurashi a sério, desculpa. Nunca perdendo seu enredo. É muito difícil você conseguir transmitir a atmosfera de um jogo para um anime. E assim a gente volta para a animação do Jujutsu em 2018. Quando você vê a animação de 2018, a primeira coisa que passa pela sua cabeça fofo é um bom conceito. Isso ficava muito melhor no mangá. É um erro semelhante com o de Higurashi? Sim, só que é bem mais grave. Eu vou usar o anime de Yamishibai como exemplo, porque, como eu disse, a fórmula do Yamishibai é muito semelhante com o Jujutsu. A primeira temporada de Yamishibai é sempre a mesma coisa. Você sabe exatamente o que vai acontecer, mas você ainda fica com medo. E Yamishibai sabe criar uma atmosfera. E o mais importante é a animação que foi escolhida. Se Yamishibai fosse uma animação convencional, provavelmente seria ruim. Mas ele te causa desconforto desde o primeiro momento. Então. Talvez você não fique com medo vendo, mas sempre que... Eu acho que essa é uma questão também, que ela falou ali, que é a expectativa de você ficar com um sentimento de medo. Que não é necessariamente a função do terror. Né? Sim. E eu acho que por um bom tempo isso foi colocado em cima dos animes. E se você vê o pessoal comentando, esse não tem como anime ser bom porque ele não te dá medo. Mas tipo, não é assim que funciona. Tem um monte de filme que você assiste que não te dá medo também, de terror, e mesmo assim funciona. Então, eu acho que uma grande questão é que terror é uma coisa tão abrangente, tão aberta, sim. Que aí cada pessoa tem uma definição específica do que é terror, e aí muita gente vai chegar e falar, não, terror é o que dá medo, ou não, terror é o que te deixa aflito, não, terror é não sei o que, né? Tipo, sei lá, pra muita gente uma coisa é o que entra, né, tipo, nessa questão do suspense, que pra muita gente, sei lá, Seven é um filme de terror. Ou muita gente fala que Silêncio dos Inocentes é o primeiro filme de terror a ganhar um Oscar, sabe? Que pra mim, na minha categorização de terror, obviamente não são. Mas, como, né, é um gênero, até mais que os outros, é um gênero muito, muito aberto e que acaba casando com muita outra coisa no meio, cria essa ideia de que, não, eu estou sentindo aflição agora, isso é terror? Como no caso ela usou o Evangelion. O Evangelion pra mim não é um anime de terror de forma alguma. Mas eu entendo a ideia de você categorizar o Evangelion como um anime de terror. Porque é um anime que vai chegando pro final, você tá cada vez mais e mais aflito com o que vai acontecer. Talvez ela tá pensando em terror psicológico. Né? Mas aí teria outra categoria também, né? É que também tem uma questão que é tipo, você usou um bom exemplo do Silêncio dos Inocentes, né? Que ele não é um filme de terror, assim, formulaico, mas também essa coisa um gênero específico, um gênero, tipo, a história ser um gênero fechado, também não é uma questão que o seu filme não precisa ser fechado sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem coisa de terror, ele é um filme de investigação, no final das contas, né? O Silêncio dos Inocentes, né? Mas ele não segue... Ele tem várias coisas do gênero de investigativo, mas ao mesmo tempo ele tá rolando um baita filme, um baita thriller também, vamos dizer assim, tem muitas aspas, né? Psicológico ali, né? Que o pessoal adora de falar thriller psicológico, né? Enfim, idiota do caralho. Sim. Mas enfim. E tá rolando lá, né? Então, eu acho que aí, nesse caso, o Evangelho se encaixa bem também, porque o Evangelho não é um filme... Entra junto... O Evangelho é a mesma coisa do Madoka Mágica, né? Ele evoca muitas coisas de um gênero que já estava saturado, né? Que é o de robô, e subverte ele, né? Traz uma roupagem diferente para o mesmo... Mesmo que, no final das contas, ele não seja tão diferente assim, né? Ele é mais um retrato do momento dele, né? Mas eu acho bem interessante essa questão. Mas
Mas, ao mesmo tempo, essa questão de o que é só terror, eu acho que não necessariamente, né? Precisa ser exatamente só terror, né? Tem vários animes que utilizam bem. Se você pensar no Madoka, né? Ele tem vários elementos de terror, sim, nele, né? Mas ele não é de terror, né? No terror que a gente tá pensando, né? Assim... não tem... enfim, né? Aqui dá pra ir pra muitos caminhos, mas... Quando você... Cada um, como você falou, né? Cada um pensa numa coisa como terror, né? Eu acho que pra gente aqui no Brasil, terror tá muito ligado a slasher e monstro. Sim. Porque era uma questão que era o que a gente assistia, é o que chegava pra gente aqui, né? Só que ele é um gênero muito mais abrangente do que isso, né? Sim. Então, tem questão. Eu acho que é mais difícil de categorizar quando é um gênero que ele tem coisas muito subjetivas em relação a um gênero que tem coisas mais objetivas, né? Tipo, sei lá, um Toys falou aqui, John Wick é ação, tem porrada predominantemente. Ação é muito mais fácil de você categorizar, porque em um filme de ação, você tem elementos muito mais sólidos do que filme de terror. É a mesma coisa thriller policial, sabe? Filme policial. Filme do Scorsese é muito fácil, né, de categorizar. Então, sabe? Porque ele é formulaico, né? Terror, como ele já entra aí numa intersecção com o suspense, enfim, aí já fica um pouco mais complicado, né? E são elementos do terror que, como você bem disse, você pode emprestar para qualquer tipo de história, e aí ele vai ficar, né, com essa vibe de terror em dado momento. Não quer dizer que ele né? Mas, enfim, é uma coisa estranha. Terror? Tem elementos. Essa é a questão do terror, né? A discussão é, tal coisa tem mangá de terror? Quando a pessoa geralmente pergunta isso, a resposta vai ser, tem elementos. Tokyo Ghoul? Tem elementos. Né? Tem bastante elemento psicológico ali, né? Tem sei lá. Mas um Ilha do Medo, seria thriller ou terror? Então, pra mim, um thriller com elementos. Sabe? Mas até aí também gênero é uma coisa que não dá pra você bater o martelo e falar, não, é isso. É que essa questão do gênero é uma questão que você discutir, inclusive, se o filme tá em qual gênero, essa é uma discussão muito pobre, porque você tenta categorizar demais uma coisa quando o cinema ele não se pega tanto em fórmulas, no sentido de que você tem que seguir aquela fórmula, né? Então, ficar discutindo se aquele filme tá em tal gênero, você acaba meio que se perdendo. Quando o cinema ele se alimenta muito de pegar elementos de cada coisa e fazer o seu, né? Por isso que você pode fazer filmes tão diferentes, né? E geralmente quando você pega uma fórmula que funciona muito e aí o pessoal começa a replicar, morre muito cedo também, e aí precisa de vir alguém para reformular aquilo, né? E, por exemplo, o filme de faroeste, né? Que é tipo, que é a base do cinema, né? Basicamente, a forma fílmica de ser feito, né? Então, ele foi tão bem sucedido no que ele fez que hoje em dia não tem mais, não tem mais filme de faroeste. Por quê? Porque fizeram tanto que acabou, tá ligado? Não tem mais espaço. Então, ou quando tem é uma coisa muito subversiva, né? Não tem mais espaço pra você fazer o filme padrão. Talvez hoje em dia, se alguém fizesse, até faria sucesso, porque já tem muitos anos que ninguém faz, né? Mas eu acho que a grande questão do cinema, e porque o cinema é tão legal, é porque você pode exatamente fugir de categorizações, né? As categorizações ajudam apenas para ser meio que um guia, mas você não precisa se apegar. Então, por que anime de terror não faz sucesso? Não sei. Mas eu sei que quando ele tenta usar várias obras que tentam utilizar elemento de terror ou de horror, funcionam. O próprio Tokyo Ghoul, quando ele tenta utilizar, eu acho que ele funciona muito bem. O Berserk, quando ele tenta utilizar, eu acho que ele funciona muito bem. Então, o terror não funciona no anime, até é um pouco distante do que eu falei no início. Mas por que ele não funciona? Talvez essa forma dele, quando a gente está pensando em gênero, não funcione, mas utilizar elementos dele funcione.
Então, você pode não exatamente fazer uma obra full horror, full terror, mas você pode usar muitos elementos e eles vão funcionar. Talvez não funcione o tempo todo por N motivos, sabe? Até porque, não sei se você consegue, tipo o Higurashi, ele tem essas menininhas e daí tem aquele momento do choque quebrando o cara e tal. Se fosse o tempo todo isso, eu acho que ia ficar meio tosco, tá ligado? E tem pouco, já é tosco, tá ligado? Então... Sim. Questões. Então, Jojo tem elementos de terror? Então, também, né? Você procura uma imagem, principalmente quando é seu primeiro contato, quando você vê aquelas imagens, você sente um sentimento negativo. Você já se sente tenso com essa obra, sem nem saber o que é. O estilo da animação, a voz do narrador, as músicas, as criaturas que se movem nas sombras, até a paleta de cor que vai se adaptando em cada episódio para aquela situação. É tudo muito bem pensado para te deixar completamente desconfortável. Eu já falei do porquê Yamishibai dá certo, mesmo não desenvolvendo seus personagens, e Junji Ito também faz a mesma coisa. Quando você tem uma situação cotidiana e uma história curta, você não precisa criar toda uma conexão com aquele personagem. É bem mais fácil, você consegue se colocar naquele lugar. A questão de ter que ficar repetindo elementos de terror, cenas chocantes e que tragam medo o tempo todo dificulta ter um anime de terror? Acho que sim. Porque... até numa questão técnica mesmo. Uma coisa é você ficar 20 minutos o personagem numa certa forma, tá ligado? E outra coisa é você ficar distorcendo o cara, animada e acontecendo um monte de coisa por tanto tempo, né? Então, não é tão fácil, sabe? Pode parecer, tipo... mas é só o pessoal correndo, mas não é... É, tipo, sempre tem distorção, sempre tá acontecendo um monte de coisa, sabe? O terror mexe muito com isso, né? Então, talvez sim atrapalhe na produção, né? Aí é só um grande chute meu, mas eu acho que deve atrapalhar sim. Deve deixar a produção mais difícil. E aí, mais com que talvez... Porque o que a gente também tem de obras que viram anime é um recorte muito pequeno do que é produzido no Japão, né? Sim. Então, a gente tem basicamente o que é feito para meninos e meninas entre 13 e 20 e poucos anos, sabe? Esse é o grosso dos animes. Tipo, esse é o 90%, sei lá, dos animes, sabe? Então, talvez tenha outras obras que sejam mais sutis, mas a gente não vai ver, né? Isso, né? Também tem essa questão, né? Porque o anime é um negócio muito caro, né? Sim. Mas então você tem Yamishibai que você pensa, ok, tem alguma coisa errada aqui, pois você sente o incômodo desde o primeiro momento, você sabe que alguma coisa terrível vai acontecer. E você tem um anime de 2018 do Junji Ito, e o sentimento é, ok, tá faltando alguma coisa aqui. Yamishibai pode ser uma animação simples e com um orçamento baixo, mas ele tem muito mais vida do que essa animação de 2018. Porém, quando eu vejo cenas da animação de Uzumaki, que foi adiada de novo, é possível sentir a estranheza do Junji Ito. Eu consigo sentir um desconforto quando vejo isso e acho bem mais interessante. Eu acho que essa nova animação daria muito certo se tivessem buscado alguma coisa diferente, um estilo próprio que ajudasse a criar essa estranheza. Uma coisa que eu reparei é que nas últimas imagens que lançaram, mudaram um pouco a paleta de cor. E o episódio da Tomie, que foi um dos primeiros anunciados, eu reparei que ele é exatamente igual o estilo da animação de 2018. Então provavelmente ele não foi usado em 2018 e deve ter sido reciclado para essa animação de agora. O que foi bastante para me deixar bem nervosa, pois talvez seja apenas uma grande reciclagem do que não quiseram fazer em 2018. Mas mudaram um pouco a paleta de cor, o que já é um ponto positivo. Ok, resumo do meu caso. Muita gente acha que para um anime de terror ser bom, ele tem que ser completamente gráfico, o que é uma mentira. E uma coisa que seria muito interessante é os estúdios... Mas o problema é que você está trazendo uma obra que eu dito que é gráfico, né? Então, eu concordo que não precisa ser gráfico, mas... começarem a investir mais em animação diferente, e não esse padrão que sempre fazem, apenas exagerando no sangue. Olhar para Yamishibai é um bom começo. Ele é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado e consegue causar uma estranheza tão grande. Você pegar situações fofas e distorcer elas. Você pegar personagens bons e trabalhar em cima deles e fazer o caos consumir eles. Mas no final, a única coisa que importa é que Blood Sea foi um erro. Mas é isso. E olha só, você chegou até aqui. Então, eu acabei de abrir para membros no canal. Ainda tô trabalhando neles e fazendo ficar bonito e legal. Tá aí, ó. Zona Morta, não conheci o canal. Trouxe a também não conhecia, legal. Não. Tá aí, pra quem quiser. Pra quem quiser conhecer. O Janderson falou aqui.
Porque se for pensar no gênero que seria a antítese do que é a comédia, teria que ser uma animação leve, boba, traço sem pretensão, sem seriedade. E não tem muitos exemplos, posso estar falando bosta. O terror, ele não é a antítese da comédia. Muito pelo contrário, o que mais tem é comédia com terror. Porque são experiências muito parecidas. Uhum. O rir de nervoso é o que mais tem. Sim. Sabe? Porque não é uma coisa, tipo, não é uma linha reta que aqui é a felicidade, aqui é o terror, sabe? Uhum.